Então vamos ao nosso texto. Vamos ao nosso texto aqui. Estou vendo o irmão Josué, estamos orando. Vamos orar, viu, irmão Josué? Irmão Josué, a Neide, também a turma. Vamos ler aqui em Êxodo. Dessa vez nós vamos ao capítulo 18. Estamos avançando pela história de Moisés. Moisés já está no deserto, muitas coisas já aconteceram e nós estamos vendo aqui essa relação entre Deus, o povo e Moisés. Deus ensinando o povo através de ciclos, através de círculos muitas vezes, como confiar. Deus está quebrando o jeito de ser do povo. Deus faz isso conosco. Muitas vezes as coisas são doloridas porque Deus está literalmente nos permitindo, Deus está transformando algumas coisas em nosso coração que são difíceis de serem mudadas. Deus está assim transformando. Então nós agora chegamos no capítulo 18. O capítulo 18 do livro de Êxodo nos traz o seguinte relato. Preste bem atenção, você que está com Bíblia aí, acompanhe. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, ouviu falar de todas as coisas que Deus fizera por Moisés e por seu povo, o povo de Israel, quando o Senhor tirou Israel do Egito. E aconteceu que Jetro, sogro de Moisés, havia acolhido Zípora, mulher de Moisés, quando este a havia enviado, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque Moisés dissera, fui peregrino em terra estrangeira, e o outro se chamava Eliezer, porque Moisés dissera, o Deus de meu pai foi meu auxílio e me livrou da espada de Faraó. Então Jetro, sogro de Moisés, foi com os filhos e a mulher de Moisés, até onde ele estava, acampado no deserto, próximo ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés, eu, teu sogro Jetro, estou indo ao teu encontro com tua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro de seu sogro, inclinou-se diante dele e o beijou. Eles perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo o que o Senhor havia feito ao faraó, aos egípcios por amor de Israel, todas as dificuldades enfrentadas no caminho e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se por todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E disse, bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e de Faraó. Sim, que livrou o povo do domínio dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, até naquilo os que foram arrogantes contra o seu povo. Então Jetro, sogro de Moisés, apresentou a Deus um holocausto e sacrifícios, e Arão e todos os anciãos de Israel vieram comer com o sogro de Moisés diante de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar o povo, o qual ficou em pé diante dele, desde a manhã até a tarde. Quando o povo de Moisés viu tudo o que ele havia feito, perguntou, que é isso que estás fazendo com o povo? Por que fazes isso sozinho, deixando todo o povo em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Moisés respondeu ao seu sogro, é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, eles vêm a mim e julgo entre eles e lhes declaro os estatutos de Deus e as suas leis. Mas o sogro de Moisés lhe disse, o que estás fazendo não é bom. Com certeza, tu e este povo que estás contigo desfalecerá, pois a tarefa é pesada demais, não podes fazer isso sozinho. Ouve-me agora, eu te aconselharei e que Deus esteja contigo. Deves representar o povo diante de Deus, a quem deves levar as causas do povo. Ensina-lhes os estatutos e as leis, mostra-lhes o caminho em que devem andar e as obras que devem praticar. Além disso, procura dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens confiáveis e que repudiem a desonestidade, e coloquem os chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que eles julguem o povo todo o tempo, que levem a ti toda a causa difícil, mas que eles mesmos julguem toda a causa simples. Assim aliviará seu fardo, pois te ajudarão a levá-lo. Se procederes assim, e se Deus desse modo te ordenar, poderá suportar todo este povo, também voltará para casa tranquilo. Moisés deu ouvidos aos conselhos de seu sogro e fez tudo o que ele lhe disse. Então escolheu homens capazes de todo Israel e os colocou como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, de 50 e de 10.
Eles julgavam o povo o tempo todo, levavam a Moisés as causas difíceis, mas eles mesmos julgavam as simples. Então Moisés despediu-se de seu sogro e este voltou para a sua terra. Então aqui nós temos uma palavra interessantíssima, porque é uma palavra voltada agora a respeito de como administrar algumas coisas. Esse é um texto em que Moisés já passou por muitas situações, eles já estavam começando a se situar no deserto, mas a coisa não era tão simples. O trabalho de Moisés era um trabalho extremamente penoso, porque Moisés ouvia gente o dia inteiro. Moisés reunia aquele povo e ele ficava ali como o grande juiz e todo tipo de problema chegava a Moisés e as coisas realmente eram um tanto quanto sufocadoras. Imagine você, além dos seus próprios problemas, estar de contato e trabalhando o tempo todo administrando as crises alheias. Isso não é simples, isso não é fácil. Deus é tão gracioso que proporciona a Moisés algo importantíssimo. Vamos lembrar que Moisés se separou da sua esposa e dos seus filhos quando ele estava indo para o deserto, quando ele estava indo para o Egito cumprir o seu chamado. Alguma coisa aconteceu ali no meio do caminho, houve aquela questão lá da circuncisão dos filhos de Moisés, parece que Zípora não gostou muito, enfim, Zípora volta com seus filhos à casa do seu pai e Moisés segue a sua trajetória sozinho. Mas o que é que nós encontramos no texto aqui? Deus provavelmente incomoda o coração de Jetro e tudo aquilo que aconteceu no Egito é algo que vai tomando conta da região. Afinal de contas, o Egito era o grande império, era a grande potência e eles haviam sofrido uma grande derrota. Então as notícias se espalharam. Jetro então entende que é hora de Moisés rever a família. E é curioso como desde textos assim pequenos nós vamos perceber que Deus sempre coloca encontros familiares, estar em família, como algo bom. Diferente do que a gente muitas vezes vê hoje, onde as pessoas não aguentam mais estar em casa, claro que lá se vão 100 dias, né, mais de 3 meses, mas o ambiente familiar foi projetado por Deus para ser algo que traga ânimo, renovo, algo que recarregue as baterias. Quando isso não acontece, temos alguns problemas. E qual é a questão que vai ser estudada aí? Mais do que uma lição, como normalmente é encarada a liderança, nós vamos ver que esse texto relata algumas características extremamente humanas. O que acontece com Moisés, acontece comigo, acontece com você. Nós vamos ver algumas tendências humanas que, quando colocadas em prática, podem atrapalhar ao invés de ajudar. E qual que é o problema aqui? A grande dificuldade do ser humano, a grande dificuldade nossa em aprender a ouvir e dividir funções. Aprender a viver uma caminhada onde não assumimos todo o custo e todo o peso sozinhos. É a nossa grande dificuldade em entender que não podemos fazer tudo o tempo todo. Isso está presente em muito mais pessoas do que a gente imagina e muitas vezes está mais arraigado dentro do nosso coração do que a gente percebe. Então aqui nós vamos ver essa grande dificuldade, porque isso traz efeitos devastadores dentro de casa e muitas vezes na própria igreja. A dificuldade em conseguir entender exatamente como trabalhar ou como agir, compartilhando, dividindo cargas, dividindo pesos. Então, quando nós, no contexto, por exemplo, de igreja, quando nós nos sentimos extremamente sobrecarregados, desanimados, frustrados, é porque tem alguma coisa errada. No universo de igreja, agora aqueles que estão ouvindo aqui, que trabalham, que estão dentro de alguma organização, dentro da própria igreja, entendem bem o que eu estou falando. Quando bate um desânimo, um cansaço, realmente é porque alguma coisa não está acontecendo da melhor maneira possível. E é isso que Deus trata nesse texto. Olha só algumas lições que nós vamos ver, né? Imagine a situação
Moisés tenso com aquele povo reclamando o tempo todo, aquela dificuldade em julgar, aquela dificuldade no deserto. Imagina o bem que não fez a Moisés rever sua esposa e seus filhos. Olha só como Deus age, como Deus toca no coração de Jetro. É interessante observar as ações de Jetro, tanto antes quanto agora. É uma figura diferente, por exemplo, de Labão, que é alguém que a Bíblia narra que deu muito prejuízo, deu muita dificuldade a Jacó. Moisés tem a graça de encontrar um sogro compreensivo, um sogro sábio. E aí nós entramos dentro de outra questão importantíssima. Como é relevante, como é importante ter pessoas que tenham bons conselhos dentro da nossa própria casa. E agora eu quero aprofundar como é importante ser a pessoa conhecida dentro da casa e da família como aquele que tem os bons conselhos. Diferentes das piadas e da tendência que nós temos de normalmente ver a figura do sogro e da sogra como um papel pesado e difícil, o sogro tem um papel fundamental na vida de Moisés. E seria interessante uma reflexão a respeito do meu papel dentro do meu contexto. Aqueles que já têm filhos que são casados, seus filhos e noras, genros, eles olham para vocês com um ar de quem busca e sabe que vai encontrar uma palavra do Senhor, ou veem em vocês, e estou agora usando no plural porque ainda não sou, meus filhos ainda não se casaram, mas a figura daqueles que já são sogros, avós, são figuras que causam paz, alegria e descanso, ou são figuras temidas? Isso é sério. Mesmo dentro do ambiente da casa, a figura do pai é a figura que traz sempre aquele medo, aquela chateação, a figura da mãe é aquela figura que está sempre conflituosa. Qual é a imagem que temos dentro das nossas próprias casas? No nosso papel familiar, nós somos pessoas que inspiram ou pessoas que afastam? Isso já é uma reflexão que nós recebemos nesse texto, porque a relação de Moisés com o seu sogro, ela é importantíssima. Todos nós precisamos de figuras, eu já disse isso aqui, todos nós precisamos de pessoas que possamos contar, desabafar, pessoas que possamos receber conselhos, e aí é fundamental, meu querido, minha querida, que você saiba escolher essas pessoas. Você precisa de pessoas sábias, pautadas na palavra de Deus. Às vezes a gente vê alguns abismos dentro da própria igreja, gerações que não se comunicam, e aquele melhor amigo, a melhor amiga acaba sendo alguém da mesma idade, acaba sendo alguém voltado com os mesmos pensamentos. A gente vive uma época hoje em que quem não fala o que eu concordo passa a não ser meu amigo. A Bíblia inteira mostra pontos e contrapontos, e nós vivemos uma sociedade onde os contrapontos estão proibidos. Eu não consigo mais dialogar com uma pessoa que pense diferente de mim, porque eu tenho entendimento que a outra pessoa está dominada, que a outra pessoa não presta, que a outra pessoa é isso, é aquilo. Passamos a nos ver como inimigos, e os conselhos muitas vezes envolvem o contrário, é o amor que me faz dizer, você está errado. Isso é importante. E se você tem como referência sua um amigo, uma amiga que não tem os princípios da palavra de Deus, você já tem 50% de probabilidade de se arrebentar feio. Então o sogro tem um papel importante para Moisés. E o sogro, ao observar o que está acontecendo, é uma cena muito bonita. É uma cena em que eu fico imaginando a festa, Moisés vê os filhos, vê a esposa, Moisés encontra o sogro, o texto é descritivo, né? Aquele costume, como é que você está, como é que foi? Moisés narra tudo para o sogro é bem observador. Depois de o sogro escutar toda a história, o sogro constata que Deus de fato está ajudando, e ele é um sacerdote antes da lei colocar um sacerdote. Curioso isso aí dá uma outra
uma outra aula, né? Isso aí dá uma outra conversa. Mas o fato é que depois disso tudo, depois de celebrarem a Deus, como é bom esse ambiente de comunhão, essa questão da mesa, de sentarem juntos, de louvarem a Deus, de reconhecerem, depois disso tudo, o sogro vai observar o que Moisés está fazendo. E o que é que Moisés está fazendo? Moisés reúne o povo inteiro e passa o dia lá resolvendo o problema. E o texto é muito interessante quando ele diz... O texto é muito interessante quando ele olha e diz assim, o sogro estava observando. E depois de ver tudo aquilo, no final do dia, o sogro faz duas perguntas pontuais, cirúrgicas, que nem sempre são fáceis de serem absorvidas. O sogro pergunta para Moisés, o que você está fazendo? E por que você está fazendo isso sozinho? Essas duas perguntas têm duas questões aqui, que são perguntas, queridos, que nós precisamos aprender a fazê-las dentro de nós mesmos de tempos em tempos. São perguntas que você talvez deva anotar para ficar relendo de tempo em tempo. O que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo sozinho? Porque essas perguntas envolvem assuntos mais profundos. Quando ele pergunta a Moisés, o que você está fazendo? Ele está querendo saber de Moisés quais são as suas prioridades. Quais eram as prioridades de Moisés? Por que é que Moisés entendeu que precisava reunir o povo para julgar o povo? Qual era a prioridade de Moisés naquela jornada tão grandiosa? E o interessante é que Moisés tem uma convicção. Moisés foi chamado por Deus. Moisés não foi nem escolhido pelo povo. Deus chamou. Como é que você chega para alguém que tem uma convicção de chamado e vive tudo aquilo e questiona? Moisés tinha um entendimento. Não. Deus me colocou aqui, é isso que eu tenho que fazer. Então, nem sempre estar convicto de algo significa que nós estamos corretos. Às vezes as convicções carecem de ajustes. A convicção de Moisés era de que Deus o havia chamado, ok. Mas isso não significa que toda a ideia genial de Moisés era de fato genial. E aí ele entra no outro ponto. Quando ele pergunta por que você está fazendo isso sozinho, aí entra o problema humano. Por que é que Moisés estava fazendo sozinho aquilo? Pelo entendimento de Moisés que só ele podia fazer. E aqui nós começamos a ter um problema, porque em nenhum lugar nenhum lugar da Bíblia nós temos um ponto em que de fato mostra que Deus gosta que as pessoas ajam sozinhas. Na verdade, Deus levanta pessoas que vão mexer com outras pessoas. É claro que existiram os profetas que tiveram ministérios duríssimos, mas era num outro contexto, era num contexto de voz profética, de pregação. Moisés é chamado para conduzir este povo. E quando nós vemos isso no Novo Testamento, a igreja é chamada a trabalhar sempre junta. Jamais alguém à frente, sozinho, tendo que fazer tudo. Esse é o grande ponto. Quando ele fala sobre isso, nós estamos vendo aqui, né, a nossa tendência de achar que Deus nos chamou, ou de achar que se nós não fizermos, as coisas não irão acontecer. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Às vezes a gente tem a visão, está morrendo dentro da igreja, porque pegou um monte de coisa e fala assim, se eu não fizer, ninguém faz, vai acabar. A obra é do Senhor. Precisamos aprender a entender isso. O Senhor nos chama para dividirmos muitas coisas, para aprendermos a ajudar uns aos outros. Então, Jetro sabia que do jeito que aquelas coisas, do jeito que as coisas estavam acontecendo, Moisés não ia sobreviver muito tempo. Existe algo na psicologia chamado, que dá a ideia de que o grande problema nos psicólogos, nos líderes, é a questão da transferência. Nem sempre nós conseguimos lidar com os problemas e mantermos afastamento. Por isso que é muito comum um líder que fica deprimido. Eu já passei por algumas situações, inclusive aqui na igreja, de algumas dificuldades que você acaba puxando para você e você fica mal. Jetro sabia que se Moisés ficasse resolvendo picuinha o dia inteiro,
as coisas não andariam bem. E aí vem um outro detalhe, uma questão que faz toda a diferença aqui. Moisés escuta o sogro. A disponibilidade, a humildade de ouvir conselhos, isso está em extinção. Inclusive, não é à toa que Deus fala através do seu sogro, porque existe uma questão familiar. Meu querido jovem, minha querida jovem, adolescente, como você tem se portado ao ouvir os conselhos dos seus pais, dos seus avós? Às vezes, no vigor da juventude, nós nos sentimos absolutos. Pensamos e passamos a ver todos os outros como ultrapassados e deixamos de ouvir conselhos preciosos. Um reino foi dividido porque um jovem rei não soube ouvir conselhos. Ouviu conselhos dos amigos da mesma idade e ele perdeu o reino. Às vezes nós julgamos e aí, meu pai não é crente, minha mãe não é crente, eu não vou... Não, seu pai é seu pai. E existem coisas, sua mãe, seu avô, de repente aqueles que foram criados por tios, pelas pessoas mais velhas de dentro de casa. É importante ter ali a sensibilidade de ouvir isso. Porque Moisés escuta. Moisés entende isso. Às vezes, quando os mais velhos falam coisas que nós não concordamos, nós tendemos a, não, isso aí é porque ela não gosta de mim, é porque ela não gosta dele, daquele. Precisamos aprender a ouvir e ponderar. Eu vou escutar o conselho, eu vou analisar. Não, quando é algo contra, a gente já cancela. Moisés escuta isso. E essa questão de dividir, de você não poder estar à frente de tudo o tempo todo, ela é tão séria que ela vai surgir lá no Novo Testamento, por exemplo, com os apóstolos. Quando a igreja explode e os problemas começam, quando os problemas começam a surgir na igreja, os apóstolos olham e dizem, olha, se a gente for ficar resolvendo os problemas aqui das viúvas, os problemas aqui da mesa, a gente não vai fazer o que o Senhor nos chamou. E os diáconos são instituídos nesse ponto, porque os apóstolos tinham convicção. Os apóstolos tinham convicção de que o chamado deles era exatamente o estudar a palavra, o anunciar o evangelho, para que as pessoas pudessem entender, conhecer e fazer as suas decisões. É mais ou menos o mesmo dilema que Moisés vai enfrentar aqui, que Jétro fala para ele. Nós temos a tendência humana de olhar os líderes que fazem tudo e entender que eles são os melhores. Então, quando estamos diante de alguém que corre pela lateral, faz o cruzamento, se precisar cobrar o escanteio, ele cobra, corre para a área, cabeceia e faz o gol, esses são os nossos heróis, porque é o cara que resolve tudo. Deus não chamou ninguém para resolver tudo. Se Deus tivesse chamado pessoas que pudessem fazer todas as coisas, não existiria diversidade de dons. Deus, em sua sabedoria, nos concede dons diferentes para que nos completemos. Então, às vezes, isso traz uma ideia até errada. Às vezes, algumas pessoas não olham bem aqueles líderes que não estão em todas as áreas. E isso é, infelizmente, a razão que faz com que muitos se desgastem profundamente. A gente olha para a visão do líder, seja do PGM, seja do ministério, sejam os pastores, como a figura daqueles que precisam responder tudo o tempo todo. Não temos todas as respostas. Às vezes alguns ficam assim, né? Outro dia eu comentei com algumas pessoas, falei assim, olha, eu recebo tanto comentário, tanta demanda, que vai desde o tipo do papel higiênico que tem que ser usado no banheiro, até o tipo do cadeado. Eu não mexo com isso. Existem pessoas que admiram pastores construtores, que sabem construir prédio, que sabem usar cimento. Eu não sei fazer isso. Nunca tive dificuldade em dizer. Não é comigo.
não é o meu chamado. E Moisés precisava entender que Deus o havia chamado para dirigir o povo e apontar a lei. Meus queridos, é isso que Deus fala. Nós não podemos dizer o que Deus fala e tomarmos decisão pelos outros. Esse é o ponto. E é por isso que Moisés precisa criar uma equipe, é por isso que toda igreja precisa ter uma equipe. E é muito comum em igreja as pessoas que chegam, estão animadas e começam a trabalhar num, outro, de repente estão completamente exaustas. Trabalhando em tantas coisas. E isso tem a ver exatamente a questão e as reflexões que nós aprendemos com Jetro. Sabe qual é a primeira reflexão dessas perguntas que ele faz para Moisés? Eu e você, nós precisamos aprender a separar o essencial do adicional. Isso aqui não é só para a igreja, isso aqui é para a vida. Nós precisamos aprender a separar o essencial e o adicional. O que é essencial, o que se pode adicionar. Isso está vinculado àquela primeira pergunta, o que é que você está fazendo? Tem a ver com as prioridades. Meu querido, você quer saber quais são suas prioridades hoje na prática? Examine o seu tempo. Preste atenção no que você faz durante o dia e você vai ver onde estão as suas prioridades. Pode ser que você descubra que o que hoje você tem tratado como prioridade não seja, mas onde você gasta mais tempo é onde você tem prioridade. É por isso que às vezes algumas escolhas e algumas situações que envolvem a igreja causam desconforto porque mostram que para muitas pessoas igreja não é prioridade. Então se você tem um dia, se você tem uma rotina puxada no seu serviço, por exemplo, e às vezes algumas pessoas se chateiam, você precisa ser sincero com o seu coração. Você tem lá o seu emprego, você tem lá o seu trabalho, a sua carga horária. E você não pode escapar disso porque é o teu sustento. Mas quando você sai de lá, o que é que você faz com o restante do seu tempo? Quando chega no fim de semana, você procura, eu preciso do meu tempo de descansar, eu preciso do meu tempo de me divertir, eu preciso do meu tempo disso, daquilo, e normalmente a igreja fica com a rapa. E aí a pessoa se chateia, porque aí a gente chega e diz, rapaz, não há prioridade. Você precisa aprender a ser sincero com o seu coração, porque nós vamos perceber que muitas pessoas, de fato, não têm nenhuma prioridade para com a igreja. E isso você precisa resolver no seu coração. Porque de manhã a pessoa precisa descansar, a pessoa precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. De noite, muitas vezes, são compromissos sociais e tal. E a pessoa vai na igreja uma vez por mês, 15 dias. Ela não consegue estar em nenhum ministério, porque ao estar no ministério ela não vai poder fazer outras coisas. Ela não tem o tempo. É prioridade. E você precisa examinar suas prioridades. Talvez você chegue à conclusão de que, de fato, nada na igreja é uma prioridade sua. É você e Deus. Por isso precisamos entender o que é essencial e o que é o adicional. Essência se aplica à vocação. Pastor, eu tenho um chamado de ensino. Se você tem um chamado de ensino, a área principal da igreja que você tem que trabalhar está no ensino. Mas pastor, não tem ninguém ali, não sei o quê. Você vai se colocar num monte de situação e de repente você está tão envolvido em outras que o que você realmente tem que fazer, você não consegue fazer. Esse é o ponto. Qual é, meu querido irmão, minha querida irmã, aquilo que de fato no seu coração você tem vontade de fazer dentro da igreja? Se você está fazendo algo na igreja porque você acha que se você não fizer algo, ninguém vai fazer, que ninguém faça. Mas faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Às vezes a gente perde muita energia em atritos porque pessoas estão esgotadas, cansadas, gastando muito tempo naquilo que deveria ser um adicional e que acabou se tornando um grande fardo. A mesma coisa nas nossas vidas familiares. Às vezes a gente está gastando muita energia em coisas que não era para a gente estar gastando. E todo mundo perde com isso.
todo mundo fica cansado. Exatamente. Se nós não entendermos o que estamos fazendo com o nosso tempo, às vezes a gente não faz isso por medo de descobrir quais são as nossas prioridades. Isso é sério. Precisamos aprender a nos restringir mais, envolvermos em menos coisas para fazermos outras coisas melhores. Precisamos aprender a hora de dividirmos e não abraçarmos o mundo. Está conseguindo entender a preciosidade desses conselhos de Jetro? Sabe por quê, meus queridos? Os servos de Deus não estão imunes às leis naturais. Não é à toa que existe um monte de família pastoral com problema, um monte de família de líder, de professor, muitas vezes. Porque nós não conseguimos dividir. Jetro está dando uma lição que a igreja vai usar lá na frente. Precisamos aprender e entender exatamente o que Deus quer que nós façamos. Jetro havia entendido. Moisés, meu filho, Deus te chamou para você passar a lei para o povo. O povo precisa aprender a tomar decisão. Às vezes a gente confunde trabalho em igreja, acompanhamento de igreja com um babá. Às vezes a gente acha que somos babás dos outros. A pessoa precisa tomar uma decisão. Se ela quer servir a Deus ou se não quer. Às vezes, até nessa pandemia, o nosso coração fica meio assim, não, eu tenho visto, eu estou num grupo de pastores aqui da região, alguns pastores estão apavorados. Pastor, a gente tem que voltar, porque o povo está se dispersando. Meus queridos, as pessoas que estão se dispersando nessa fase são pessoas que já estavam dispersas. Porque a pessoa que se afasta de Deus na dificuldade, a pessoa que consegue... Eu vejo muita gente que se afasta de Deus quando está tudo bem. Mas a pessoa que esfria num momento de crise, essa pessoa já estava fora. E não significa não se importar. Mas nós não podemos ser responsáveis pelas escolhas das pessoas. O cristianismo é uma religião que carece de amadurecimento. A trajetória cristã é uma trajetória que carece de profundidade. Nós não podemos passar a vida inteira nos primeiros passos. A pessoa não pode ser tratada 2, 3, 4, 5, 6 anos como um bibelô que qualquer coisa quebra. Não, tem que tomar cuidado porque a pessoa está magoada. Meus irmãos, o Senhor nos chamou para amadurecermos. Moisés tinha uma função como os apóstolos tinham, como os pastores têm, que é pregar o Evangelho, que é mostrar o caminho. Se as pessoas vão de fato seguir ou não o caminho, é a responsabilidade pessoal. Nós vivemos uma sociedade que não tem mais essas responsabilidades. As pessoas estão se eximindo de tudo. Sim, eu sou responsável pelas minhas escolhas. Sabe por quê? O outro ponto fundamental, pensando no todo, que se aplica na igreja, que se aplica na sua casa, que se aplica no seu trabalho, a eficiência aumenta à medida que renunciamos. A eficiência aumenta à medida da maneira como nós dividimos. Se eu junto tudo para mim dentro da igreja, dentro da minha casa, eu enlouqueço. Nesse período agora, por exemplo, com todo mundo em casa ali, se só uma pessoa ficar responsável, às vezes eu vejo lá em casa mesmo, né? Tem que dividir trabalhos. Os meninos às vezes ficam mesmo assim, mas eu tenho que louvar a Deus pelos meus filhos, porque eles ajudam e ajudam demais. Às vezes eu vejo um mais emburrado, o outro também. Eu brinquei, meu filho, daqui para frente você só tem um escapatório. Ou você trabalha em casa ou você trabalha fora. Não tem mais esse privilégio. A Suelen também já está crescendo e já estou começando a falar isso para ela. Porque se uma pessoa só dentro de casa ficar fazendo tudo, vai ser briga todo dia, o tempo todo. Porque é aquele sentimento de Marta. Senhor, você não está vendo que Maria não está fazendo nada?
E ali o problema não era, Jesus não estava justificando ou dizendo que que Maria estava certa por não estar fazendo nada. Jesus mostrou para Marta que tinha que estar ali aos pés de Jesus também, para que depois as duas dividissem as funções. É isso. Na igreja também. Às vezes criamos as figuras e achamos que bom é aquele que faz tudo. Não, queridos. Bons são aqueles que conseguem ver e dividir, e eu louvo a Deus. Louvo a Deus, porque aqui na igreja nós temos pessoas que nos ajudam e muito. Louvo a Deus pelo pastor Laqueden, que tem feito um trabalho extraordinário. Louvo a Deus pelo Isânio, que também tem trabalhado. Louvo a Deus pelo Eduardo, pelo Arnolds, por aqueles que estão, e por todos os líderes de PGM, os líderes de PGM. Imagina a loucura agora se não tivéssemos os PGMs. Alguns talvez estão aí, o pastor não ligou para mim. Eu não liguei para você. Mas não tenha dúvida que eu já conversei com o seu líder. Não tenha dúvida que eu já perguntei para ele como estão as coisas. E aqueles que me falaram e que me disseram e deram nomes de pessoas que estão passando dificuldade, eu liguei. Nós estamos orando. Mas eu não tenho PGM, o pastor que tem que cuidar. Não, se você não tem PGM, já tem um tempinho que você percebeu a visão da igreja e você não quis entrar. Porque você não concorda, talvez. E aí é um respeito, eu respeito você. Se alguém que está ouvindo aqui está com uma dificuldade, não está em nenhum PG, me sinalize. Porque é humanamente impossível, queridos, a gente ter o nome de todo mundo, de estar o tempo todo monitorando. É por isso que o trabalho precisa ser dividido. Olha quanto conteúdo virtual nós temos fornecido para a igreja. Sabe por que isso é possível? Porque nós temos um ministério. Isso é possível porque o pastor Laqueden, quando começou essa crise, se jogou dentro do mundo virtual, descobrindo tudo. Sabe por que o pastor Laqueden conseguiu fazer isso? Porque ele tem equipe, porque eu segurei a outra ponta. O pastor Laqueden não conseguiria fazer isso se ele tivesse que atender todos os PGs, se ele tivesse que pregar nas quartas, nas quintas, domingo de manhã, domingo à noite. Ele não ia conseguir fazer isso. Eu não iria conseguir fazer isso se eu tivesse que ficar responsável pelas pregações, pelas palavras e pesquisar. Vocês conseguem entender como essas coisas são importantes? A EBD voltou, as aulas estão acontecendo porque pessoas estão trabalhando. É assim. É assim. Jetro nos ensina uma lição valiosa sobre isso. Precisamos entender que muitas coisas que talvez estejamos segurando nas nossas mãos por acharmos que sem nós não acontece, estão sendo prejudicadas. Se eu tivesse a convicção de que as coisas aqui só aconteceriam por minha causa, a igreja estava travada. Na verdade, é algo que Deus colocou muito claro quando eu vim para cá, é que se tinha algo que eu não precisava e que eu não poderia fazer, era concentrar tudo. Eu sei que muitos esperam a figura ou a postura minha de estar em todas as áreas. Não estou e não estarei. Estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Pregar o Evangelho, pregar a palavra, aconselhar, jamais forçar.